Olá, bom dia. Eu sou o professor Celso Araújo Fontes e essa é a nossa quinta aula do curso de Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Bem, deixa eu conferir que está gravando, beleza. Continuando que a gente estava no finalzinho da quarta aula, a gente estava explorando pandas. Vai ser bastante útil, principalmente para a gente explorar os nossos datasets antes de colocar eles para treinar, seja lá qual for o algoritmo de treinamento, ou modelo, ou a biblioteca. Tá? E aí hoje, para a gente dar uma praticada, a gente vai explorar um dataset de verdade. Tá? Qual dataset é? Esse aqui, ó. Vou passar o link para vocês aqui. Tá? Vou passar aqui no Teams. Deixa eu fechar as outras coisas aqui. Vou passar aqui no chat. Tá? É um dataset de alguma pessoa. Uma... Ó, tem algum microfone aberto aí, tá dando. É o nosso amiguinho Malsan. Acabou de entrar. Fala, Malsan, bom dia. Bem, meu amigo? Fala, Celcinho, foi mal aí. Não, tranquilo. Uma leve, uma leve. Uma ligeira, uma ligeira. Faz parte. Então, assim, esse dataset é o seguinte, tá? Vou abrir o link aqui junto com vocês. É que eu já abri aqui a versão raw dele, tá? Mas é desse rapaz, ou pseudônimo chamado Adão Duque, tá? O dataset, ele é um CSV que tem os dados do Brasileirão de 2003, que eu acho que, eu não lembro se 2002 ainda era outro nome, porque eu lembro que teve a Copa João Avelange, não teve? Acho que foi no ano 2000. Mas enfim, por alguma razão ele colocou aqui a partir de 2003 até o do ano passado, tá? Até o do ano passado, beleza? Então esse dataset ele tem um ID aqui sequencial. Tem um errinho aqui bobo de grafia aqui que em vez de ficar rodada, ficou rodata. Vai ser até bom para a gente praticar um negócio do, do Pandas. Mas quem nunca, né, errou uma letra? Tem a data, o horário do jogo, o time mandante, o time visitante, a formação. Se vocês observarem a formação, ela, ela vai começar mesmo a ter essa informação para valer mesmo, acho que só no Campeonato Brasileiro de 2015, alguma coisa assim. Por isso que às vezes é bom você. É bom não, você tem que sempre olhar o seu dataset, tá? Formação do. Aí tem essa questão, formação, né? Dos dois. Técnico, também você vai ver que tem vários que estão vazios. Aí de cada um dos times. Quem foi o vencedor? O vencedor, pelo menos aqui, acho que tem a maioria. Lembrando que acho que se for empate, a gente vai ver que quando é empate ele usa um certo padrão. Tem até aonde foi o jogo. O placar, né? Do quanto que o mandante fez, o visitante. O estado do mandante, o estado do visitante. E só, tá? Esse é o nosso CSV. Vou pedir para vocês fazer o quê? Vocês chegarem aqui no navegador, dar um Ctrl S e salvarem ele no mesmo diretório onde vocês vão fazer o arquivo Python, tá? Beleza? Tá todo mundo comigo? Não deu certo o quê? O que não deu certo, João? Oi, Celso, desculpa. É que eu tinha pedido para enviar o link novamente, Ah, tá. tá Não, bom? tudo bem, Mas tudo o bem. Wallace já enviou. Na verdade, se vocês forem no Google e colocar Campeonato Brasileiro Full, vai ser o primeiro link, tá? Se vocês forem no Google mesmo também, mas beleza. Eu não sei se ele deixa eu jogar o arquivo aqui. Vamos ver aqui como que não quer nada aqui. Não deixa. Que decepção, Teams. Que vacilo, Microsoft. Acho que é a configuração da reunião, cara. Então tem que falar com o Braga. Tá.
que vai ser útil isso no futuro, tá? Que a gente vai ter uns negócios bem gigantes. Beleza, todo mundo baixou. Todo mundo tá lá, arquivinho, .csv, tudo direitinho, beleza. Deu ruim pra mim. Manda de novo aí o link. Mandar aqui. Tá? Eu posso mandar lá no... Porque a gente tem um grupo lá do PGS e tal, eu posso mandar lá o arquivo também, tá? Se for o caso, tá? Ou se alguém puder fazer isso para mim, eu agradeço. Lá no grupo do PGE Digital, tá? Mas quem é de fora da PGE, todo mundo conseguiu. Quem conseguiu, dá um ok, alguma coisa aí no... Um joinha aí no Teams aí, eu agradeço. Um sim, alguma coisa assim. Conseguiu, Malsanzinho? Só você baixa o CSV e deixa num diretório, no mesmo diretório onde você vai criar o seu arquivo Python, tá, Malsan? Tá bom? Bem, vamos lá, vamos meter bronca então, tá? Meter bronca então. Como é que é o nosso padrão lá do Pandas? O pessoal usa, qual é a sigla? Hein, pessoal do Pandas, que normalmente é usado? PD. PD, né? PD, né? Que era o nome que o pessoal dava para o curso técnico de informática muitos anos atrás, né? Processamento de dados, né? Galera das antigas, né? E a gente vai importar também o matplotlib, tá? Matplotlib. Ponto. Módulo pyplot, que ele tem muitos módulos, tá? As PLT, tá? Só conferindo aqui, tá tudo certinho, beleza. Aí a gente vai ler os dados. Vai ter o meu data frame, que eu vou chamar de data pd. Tá lá, a gente viu que ele consegue ler em inúmeros formatos, tá? Um deles é read CSV. E aí o nome do arquivo. Aqui no meu tá aqui, ó. Campeonato Brasileiro Full CSV. Tá? Lembrando que tem extensão, hein? É bom habilitar para mostrar a extensão no Windows. Bem, se eu fizer isso aqui e eu der um print, eu já vou ter o meu data frame aqui. E vou ter aquela visualização que eu comentei com vocês, que é o seguinte: quando o data frame é muito grande, o default do que seria o toString do Pandas ele pega, sei lá, as 5 primeiras linhas, põe essa reticência para dizer assim, ó, tem muita coisa aqui no meio. E aí mostra as 5 últimas, tá? Se a gente quisesse ver as colunas, aqui, ó, columns. Tá aqui as colunas, ó. Rodata, data, hora, mandante, visitante, aquilo tudo, beleza? Então ele lê o CSV assim, pô, transparente, tá? Como eu falei para vocês, tem um pequeno errinho de grafia do colega lá que subiu pro Git. Vamos corrigir ele? Vamos. Vamos fazer o seguinte, data recebe ele mesmo, usando o método rename, renomeando que coluna? Só aquela, tá? Coluna. Aí vai ser essa aqui, ó, rodata. Ai, caceta. Rodata. Aí aqui você usa o padrão do dicionário, tipo char-valor. Vou trocar por rodada, tá? Vou trocar só para a gente corrigir aquele um leve errinho de grafia, tá? Uma letrinha de boba. Beleza? Corrigimos. Primeira coisa que a gente vai tentar fazer, tá? Vamos ver quais times tem nesse dado. A gente poderia fazer o seguinte, uma coisa boba, tá? A gente poderia fazer assim, ó, print data
coluna, por exemplo, mandante. Se a gente faz isso aqui, a gente pega só aquela coluna, tá? Certo? Vai se repetir lá 300 mil vezes. Tem, no caso aqui, 8.825 vezes, né? Qual o método, por exemplo, que a gente viu que o Pandas tem? A gente pode usar um método chamado unique. Tá? Então, com isso aqui, a gente tem todos os times que já foram mandante alguma vez, o que seria agrupado únicos, né? A gente pode fazer a mesma coisa com o visitante. Eu não sei, por exemplo, se são iguais, mas se a gente quiser pegar dos dois e fazer um conjunto só, a gente pode fazer o seguinte, ó. Todos os times vai receber o set. O set do Python é o seguinte, tá? Deixa eu tirar ele aqui só para fazer um review rápido de Python. O set do Python faz assim, x recebe set, e aí você coloca um conjunto aqui qualquer, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 1, tá? E você printa aqui o x. Você vê que ele faz o quê? O set é um conjunto de itens que não se repete, tá? Basicamente isso. Beleza? Então a gente vai usar o esquema do set para fazer o seguinte. Set, ele vai receber o unique do mandante unido com o próprio... Porque aqui, na verdade, eu vou ter que fazer set de set. O set dele com o set do visitante. Tá? O set do mandante com o set do visitante. Só não sei se eu tenho que colocar mais parênteses aqui. Eu não lembro agora de cabeça. Eu acho que isso aqui é o suficiente. Vamos descobrir agora. Todos os times. Tá? Se eu quiser eles na ordem, o default da função sorted do Python já vai fazer isso. Tá? Então, se eu der um sorted aqui, aí vai trazer lá, América Mineiro. América RN o que é? É Rio Grande do Norte, pessoal do futebol? Sim. América de Natal. América de Natal. Tá, beleza. Bem, então tecnicamente acho que esses foram os times que chegaram a jogar a Série A de 2003 para cá, certo? Acho que basicamente é isso que a gente está vendo aqui na tela. Beleza? Bem, aí tem uma coisa curiosa, tá? Nesse dataset. Por isso que é bom a gente sempre ver. O dataset, ele tem uma coluna chamada o quê? Vencedor, não tem? Tem uma coluna chamada vencedor. Eu vou começar a comentar esses prints que a gente fez anteriormente, tá? Para não ficar mistureba aqui, a gente não ficar meio doido. Vocês estão vendo aqui que tem vencedor pra caramba. Vamos ver o unique? E aí vocês vão ver uma coisa estranha nesse dataset. Estranha entre aspas, tá? Guarani, Atlético Paranaense e tracinho. Por que tem esse tracinho? Porque, se eu não me engano, ele usa isso para os empates. Teoricamente, não teve um vencedor, certo? Então, o que a gente vai fazer? Para o resto das pesquisas que eu vou fazer, eu vou começar a desconsiderar os empates, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Data recebe ele mesmo, uma cópia dele, com filtro. Lembra como é que a gente faz o filtro? O filtro a gente chama ele de novo e faz o que a gente quer. Então, por exemplo, ele mesmo. Eu quero tudo que vencedor
não seja o tracinho. Celso, essa sintaxe é esquisita. É. Porque assim, na aula passada, para facilitar a vida, a gente fez assim, ó, filtro. A gente fazia assim, ó. Filtro recebe isso aqui. Se vocês quiserem, pode ser assim. Fica mais amigável. Mas é a mesma coisa. Só que no dia a dia as pessoas usam mais daquele jeito que eu mostrei. Tá? Então agora, se eu chegar aqui e fizer, mostre para mim todos os vencedores. Unique. Eu acho que inclusive teve time que nunca ganhou, né? Eu tô vendo que... Mas enfim, vamos lá. Aí o traço já foi embora. Beleza? Porque eu filtrei. Tá? Agora vai começar as polêmicas, né? Vai começar as paixões. Vamos tentar encontrar o maior vencedor? Quem será, Lauria? Clube de Regata do Flamengo. É muito puxa-saco esse doutor Lauria, é muito puxa-saco mesmo, cara. Meu Deus do céu. Não vou nem perguntar pro Thiago também, porque vai ser a mesma coisa que ele vai falar. Ó. Qualquer outro resultado que der aí é bug. Concorda ou discorda, Thiago Sattler? Rapaz, se não foi isso, esse dataset aí tá zoado. Tem que começar a desconfiar da origem dos dados. Ó, primeiro, a gente vai usar uma função chamada value count, que seria algo parecido com o count do SQL, tá? Então aqui, tchan, 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 tchan. E não é o Flamengo. Não é o Flamengo. De 2003 para cá, São Paulo, 351 vitórias, tá? Pode acabar a aula já. Essa fonte de vitórias. Flamengo em segundo, Santos em terceiro e tal. O meu Botafogo tá lá embaixo. Mas enfim, teve bastante vitória. É porque não tá considerando esse campeonato brasileiro, né? Mas enfim. Se não aumentava pelo menos um pouquinho. E nem o de 90 e pouco, né? Não tá E considerando. nem o de 95. Isso. Ô, Gabriel, fica quieto aí, que o Vasco tá depois do Botafogo, tá? Mas tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Você fica na tua aí. Então, assim, o value É que é só count... Série A. O value count é muito útil, tá? Você joga uma coluna, se essa coluna for numérica, ele não só vai agrupar, como ele já vai fazer o count e já vai ordenar, cara. Assim, ele é um tudo em um, tá? Se a gente quisesse pegar o vencedor mesmo, o maior, pode usar aqui, ó. ID X Max. Seria um top 1, limite 1, tá? E tem o inverso. Qual que vocês acham que deve ser o ID min? Foi esse América aí, tá? Foi esse América aí do Natal, né? América Natal. Beleza? Vamos lá. Agora, vamos tentar descobrir qual foi a maior goleada desse dataset. Esse vai dar um pouquinho mais de trabalho. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos criar uma coluna nova chamada diferença gols. Tá? Essa coluna vai ser o resultado do mandante placar subtraído com o visitante placar. Aí a gente vai ter essa coluna nova, tá? E aí, o que a gente vai fazer com essa coluna nova? Maior goleada vai ser... Vamos usar aquela função
lock quando a gente quer pegar um registro específico, uma posição. Qual posição que a gente vai pegar do nosso dataset? Que já sofreu várias alterações. Vamos pedir para ele pegar a linha aonde essa coluna artificial que a gente criou, tá? Isso já vai ser o filtro. Seja maior. E dê max. Tá? E vamos printar aqui. Maior goleada foi. Aí vamos pegar aqui a informação. Lembra que isso aqui ele faz uma cópia do dataset, não é o original. Então a gente pegou uma linha específica. Maior. Não está faltando R ali no primeiro mandante placar, não? Faltou, desculpa. Obrigado. Maior goleada. O nome do mandante. Tá? Aí aqui a gente vai pegar agora o placar. Vou copiar, colocar aqui. Maior goleada. Mandante placar. Não, mandante com M minúsculo. Que é o padrão que o cara colocou no CSV. Fazer o quê, né? Mandante placar. Deixa eu só ir testando aqui para ver se ele já está pegando tudo direitinho. É porque eu esqueci de fechar aqui. Series e Dmax. O que eu fiz de errado aqui? Na verdade, eu só preciso fazer o lock. E o lock direto nesse cara aqui. Porque eu vou Celso, pegar... aí tu está usando ID Max e você usou anteriormente ID Xmax. Qual é a diferença? Isso, dele? não. Eu quis escrever errado mesmo. O autocomplete não tá me ajudando mesmo. Porque, na verdade, é o seguinte. A gente criou uma coluna que vai... Uma coluna nova. Essa coluna vai ser a subtração dos placares, tá? Empate vai dar 0. Aí, eu vou pegar a maior, que foi uma diferença de 7 gols, tá? O lock é o seguinte, lembra? O lock eu posso fazer. Traz a linha 0, traz a linha 1, traz a linha 2. Aqui eu vou falar o seguinte, ó, traz a linha que teve o maior, que o diferença gols foi o maior. Qual foi o maior? 7. Aí ele vai trazer essa linha toda. Se eu printar a linha aqui, ó, maior goleada, ele vai trazer aquelas colunas todas, né? Aí fica um pouco difícil de ver. Mas já vai dar para ter uma noção, tá? Foi em 2003. Na verdade foram duas, tá? Que acabou sendo 7-0 para 2 times. Um foi Juventus e Goiás, e o outro foi... Não, minto. Foi só essa rodada aqui mesmo. O mandante foi Goiás, o visitante foi Juventus. Tá? E o Goiás meteu 7-0 no Juventus. Se eu não me engano, teve um outro 7-0, tá? Foram 2 7-0. Mas aqui eu tô pegando o primeiro. Tá? Então, assim, foi a primeira maior goleada, na verdade. Tá? E foi nesse dia aqui, ó, dia 27 de abril. Tá? Aqui eu posso até colocar o resto do print aqui, mas basicamente aí seria o nome do mandante e aqui o placar. A gente poderia colocar aqui, ó, o placar foi 7-0, né? Aqui, visitante placar e o nome do visitante, que acho que foi o Juventus. Coloquei visitante.
Então foi isso, a maior goleada, a primeira maior goleada foi Goiás metendo 7-0 no Juventus em 2003. Beleza? Então só recapitulando, eu fiz a subtração, peguei a maior, tá? A gente poderia, na verdade, até esse data lock voltar mais de um registro, porque teve 2, tá? A gente vê que o 7 foi o maior. E aí a gente fazia aqui printar ou fazer um laço, mas eu peguei a primeira, usei o ID Xmax. E aí com isso, com essa coluna virtual, eu consegui trazer a maior goleada. Agora, e se a gente fosse tentar fazer o seguinte? Pegar, por exemplo, o time mais vitorioso. Tá? O time, assim, basicamente o time mais vitorioso, a gente já pegou ali pelo vencedor, né? Pelo vencedor. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos tentar fazer algo mais complexo e tentar pegar o ano, porque não tem essa coluna ano, tem a coluna data. A gente vai criar a coluna ano para saber em que ano que foi cada jogo. E com ela, a gente vai reduzir o número de times, os times os 4 times principais do Rio de Janeiro, e tentar fazer tanto uma nova planilha com a quantidade de vitórias desses 4 times por ano, como tentar plotar um gráfico, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma nova coluna. Vamos lá. Data. Primeiro a gente vai alterar. A gente vai fazer a coluna data, ela receber o seguinte, pandas to date time. A gente vai precisar, para poder fazer o agrupamento, hoje ele está em forma de quê? Está em forma de string. Tá? A gente vai ter que converter ele para date time. Então a gente vai pegar aqui data, coluna data, e vamos pedir para ele converter usando qual formato que ele está originalmente. O formato D, M. Quem fez aquele curso de Python comigo lembra, né, que tem as funções de formatação do Python, tá? Que é aquela função format date. E esse aqui é o padrão dele, tá? Sempre tem esse % aqui quando a gente vai formatar alguma coisa. Então, o que eu estou pedindo para o Python fazer aqui para mim? Para que ele pegue e, a partir de agora, substitui a coluna data, que vem em forma de string, está em uma string, para já um date time nativo do Python. Então, se a gente imprimir aqui, a gente vai ver que ele já vai estar aqui, ó, naquele formato que quando você printa YMD, mas isso aqui já é um datetime, já não é uma string, tá? Eu tenho funções nela, ponto, alguma coisa, tá? Isso aqui já é um objeto, tá? E com ela eu vou poder fazer o seguinte, vou poder agora criar uma outra coluna chamada ano, uma coluna virtual. E fazer o seguinte, lembra, agora não é uma string que eu tenho ali, agora já é um datetime. O datetime tem várias funções e vários atributos. Um deles é o seguinte, ó, recebo o resultado da coluna data, mas vai fazer o seguinte, ó, atributo dt year. Então, você vai pegar o ano. Então agora eu tenho uma coluna a mais chamada ano. Com ela eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Vitórias por ano time. Aí eu vou fazer meu dataset agrupado por group by. Sim, é igualzinho o do SQL. Eu vou agrupar, vou criar um novo dataset que vai ser agrupado, né, por ano e o nome do time vencedor. Tá?
Se eu fizer isso aqui e printar vitórias por ano, time, ele vai trazer o seguinte para mim, ó. Ele vai trazer, primeiro ele vai trazer o próprio agrupamento em si, tá? Ele vai trazer o próprio agrupamento. Aí nesse agrupamento eu digo, eu aplico se eu quero, por exemplo, alguma coluna específica lá para poder trazer junto com o agrupamento em si. No nosso caso, o que a gente vai aplicar? Vamos pegar o resultado aqui, aplicar o size, por exemplo, tá? Para ele poder trazer já nesse formato aqui, ó, ano tal, e aí cada time a quantidade de vitórias, tá? Então aqui, ó, Atlético, tantos. Lógico que aqui está aqui o pontinho, porque é muita informação e ele por default ele faz essa abordagem reduzida, tá? Ele traz essa abordagem reduzida. Aí é o seguinte, como podem ter times que nunca ganharam numa rodada inteira, a gente vai ter que preencher eles. Então o que a gente vai fazer? Para não ficar aquele null ou none, a gente vai fazer o seguinte, unstack fill value preencha com o quê? 0. Tá? Então a gente vai colocar aqui, ó. Se tiver um time que não ganhou nenhuma rodada naquele Brasileirão, preencha com 0. Beleza? Então aqui, agora, a gente já tem um resultado bidimensional. Tá aqui os vencedores, tá? O ano e a vitória por time. Vitória por ano daquele time. Beleza? Se a gente plotar isso aqui, são muitos times, certo? Eu acho que 30 e poucos. Fica muito ruim da gente ver. Para a gente visualizar melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos filtrar pelos times do Rio de Janeiro. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Times, os que tiveram lá, primeira divisão. Times do Rio. Flamengo. Vasco. Fluminense. E aqui tem uma peculiaridade. Como é que está o Botafogo nesse dataset? Tem que ver em que Botafogo divisão ele traça tá, RJ. Botafogo tá assim, né? Se não me engano. Entendeu? Porque Tem tem que um ver outro se não Botafogo. teve nenhum rebaixamento aí nesse período. Ô Laurinha, vai te catar. Mas teve sim, aí ele não vai contar, por isso que tem que colocar o 0, porque teve os times, quando foram rebaixados, eles não pontuaram nada no Brasileirão Série A. Por isso que teve que colocar isso aqui, entendeu? Senão vai vir não. Haja 0, hein? Infelizmente. E tem time que tá na primeira divisão e também não ganha nada, né? Tipo o Vasco. Então a gente coloca aqui. Então, assim, a gente vai filtrar. A gente vai usar isso como filtro, tá? Filtro direto na plotagem. Então, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai usar uma função do plot que vai ser o subplot. Porque, lembra, a gente pode ter mais de um gráfico na mesma imagem. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma linha para cada time. E aí, a gente vai usar uma função chamada subplots, tá? E aí, essa subplot, ela devolve dois objetos, tá? Um vai ser a figura em si, a imagem, e a outra é o eixo, tá? A gente vai guardar isso aqui, que a gente vai usar esse cara para cada time. Então, a gente vai chegar aqui e vai fazer para cada time em times do Rio de Janeiro, faço o seguinte.
plot, tá? A gente vai usar aquele vitórias por ano time. Pega o índice dele. Lembra, tem aquele eixo X e o Y. O eixo o dele vai ser a questão do próprio ano. E qual vai ser o cara que a gente vai pegar? Vitórias por ano time. Aí time tal. No caso aqui, lembra, é o ano e o vencedor. A gente não quer qualquer vencedor, a gente quer só os vencedores do Rio, senão vai ficar muito grande. Time. E qual vai ser a label? Vai ser o próprio nome do time. Beleza? Então ele vai pegar, vai plotar para cada um desses caras, vai usar como eixo X lá o ano, o Y o vencedor e a label vai ficar lá o nome do time. Beleza? Vamos começar agora a montar o gráfico. Plot, title, vitórias, times RJ. Tá bom. Plot, eixo X, acabei de falar, é o ano. Eixo X, eixo Y, no caso, vai ser o número de vitórias, né? Número de vitórias. Tá? Vamos colocar a legenda aqui, montá-la direitinho. Vai ser o seguinte. O title vai ser time. Vamos usar esse atributo log para colocar no cantinho, no canto superior esquerdo, a legenda. Tá? E o tipo, a legenda ela vai ficar ancorada ali no esquema 1 por 1. Tá? Então vai ser bbox to anchor proporção 1 por 1. Tá? A gente vai usar um tipo de layout em que ele vai se autoajustar. Vai ser o tight layout, um layout que fica meio apertadinho ali. E vamos plotar. Show. Se tiver tudo certinho. Tá aí, ó. Pronto. Esse é o desempenho dos times, dos 4 times principais aqui do Rio, na Série A do Brasileirão de 2003 até ano passado. Procede? Especialistas. É só tu ver 2019, como é que tá lá em cima o Mengão, ó. Agora, Celso, para melhorar esse eixo aí X, não teria como fazer. Porque o número tá quebrado, tá vendo? Tá dando número com caso decimal. Aí um ano fica meio estranho, né? Porque o que acontece? Ele faz uma cálculozinha, né? Pra fazer Sim, isso daí, não, mas tem como a gente forçar. Tem como a gente forçar, sim. Tem como a gente forçar passar para ele não só o X-Label, mas a gente dizer assim, olha, só pegue dos valores, só plote os valores que sejam os próprios anos em si, tá? Entendi. Eu vou te passar aqui daqui a pouco, eu não lembro de cabeça. E aí ele não vai fazer esse arredondamento, tá? Vai ficar só 2002. E se você quiser, pode ficar um gráfico assim, mas não fica muito legal. Pode também ele ficar aqui bem apertadinho, ficar 2003, 2004, 2005, até 2022. Tá? Forçar ele a plotar todos, né? Sim. Porque aqui, cara, ele faz um arredondamento porque é o default dele. Ele fala assim, bem, para você ver a queda entre tal e tal, e tem a proporção do zoom, é tudo default, mas tem como a gente forçar assim, tá? Tem como a gente forçar a ele ficar... Você vê aqui, né, que realmente aqui o número de vitórias aqui, né, que foi aqueles últimos 2, né? Ele bateu aqui em cima, né, o Flamengo, né? 2019.
essas últimas. Penúltimo. O último, penúltimo, né? Campeonato Brasileiro, né? E teve aquele que ele quase deu uma caída, não foi? Aqui, acho que foi depois, né? De 2009. É, Né? Não é que ele caiu. Foi. Na verdade, ele ganhou com poucas vitórias, né? Ele foi ganhando com número. Se eu não me engano, acho que o Flamengo foi. Ganhou na última rodada, na verdade. Mas aí não vai ganhou na última rodada. Não vai estar nesse gráfico aí. E quando os times caíram, aí pontou 0. Aí tá aqui o Vasco. Ó, Ploft. Procede, Gabriel? Eu tenho que Infelizmente. conferir, cara. Eu tenho que conferir. Bem, agora. Na verdade, tinha que ir abaixo do eixo do 0, né? Mas tudo bem, olha a limitação daí. Aí, enquanto eu passar o exercício para vocês, Thiago, eu vou fazer esse negócio que você pediu. Vou colocar o gráfico para ficar melhor aqui a questão do ano. Mas é o seguinte, agora eu vou passar um exercício para vocês, tá? Vou até deixar gravado o exercício. Vocês têm esse dataset aqui, certo? Eu quero que vocês usem esse dataset e vocês criem um machine learning para fazer a predição de um resultado de um campeonato brasileiro qualquer, por exemplo, de hoje, que você passe como informação o mandante, o visitante e a rodada, e ele te dê o placar. Repete, por favor. O exercício é o seguinte: vocês vão ter que usar machine learning, vão ter que usar esse dataset e vocês vão ter que criar um machine learning capaz de dado o nome do mandante, o nome do visitante, a rodada, tipo 28ª rodada, o machine learning seja capaz de fazer uma predição do resultado do jogo. Isso é. Thiago, qual jogo vai ter hoje? Hoje é Flamengo e Santos. Então, e qual é a rodada de hoje? Desculpa a pergunta. 32ª. Sei lá. Deixa eu ver aqui. Eu quero que o machine learning de vocês seja capaz de colocar, por exemplo, lá. O Flamengo vai ser mandante? Vai ser aqui? Eu acho que é a 28ª hoje, não? O jogo é aqui? 31ª rodada, o Flamengo como mandante. Então, Flamengo, Santos, aí a 21ª, é isso? 30ª. 30ª, perdão. Eu quero que, passando essas features, o resultado seja placar mandante X e o visitante Y. Esse que eu quero o resultado do machine learning. Tá? Vocês vão ter que usar aquele one hot encoding para fazer isso. E eu recomendo usar regressão linear, de preferência já o do próprio Scikit-learn. É isso. As ferramentas eu já passei para vocês nas últimas aulas. E agora a gente explorou o dataset. O que vocês têm que fazer agora é criar um machine learning para isso. Vocês têm 20 minutos é o suficiente? Pena que não tem a câmera, que eu queria ver a cara de vocês para ver se 20 minutos é o suficiente. 20 minutos eu tô salvando o pai ainda. 11h10 a gente volta, tá bom? 11h10 ou 11h20. O que vocês votam aí no... Vou parar aqui a gravação. Pessoal, só pegar esses últimos 2 minutinhos do horário que a gente combinou para corrigir. Só aquilo que o Thiago tinha comentado, né? Para ficar melhor ali os tics do eixo X. Estão me ouvindo? Pessoal, só pegando aqui uns últimos 2 minutinhos aqui,
antes do horário que a gente combinou, para poder corrigir aquele exercício. Só o que o Thiago comentou, né, de melhorar ali os tics do eixo X. Aí eu usei essa função aqui, ó, esse método xtics. Eu poderia passar aqui, ó, 2003, 2004, mas aí eu usei o nick na própria coluna, né, para poder pegar o range, tá? E aí eu coloquei isso e coloquei o grid para poder ficar bonitinho também. Aí o resultado ficou assim. Bem melhor, né, Thiago? Show de bola. Beleza? Bem melhor, né? Deixa eu salvar aqui para corrigir isso depois no slide. E aí, quem conseguiu fazer? Quem conseguiu? Então vamos mandar. Eu não, né? Então vamos mandar bronca. Tá? Vamos mandar bronca. Bem, novamente, vamos importar lá o nosso CSV, certo? Vou trocar também aquela coluna. Tá com um pequeno errinho. E aí vou relembrar aqui as colunas, porque eu vou precisar delas para poder fazer o one-hot encode. O que a gente quer fazer? Um machine learning que, dado o nome do mandante, dado o nome do visitante, ele e a rodada, que agora vai se chamar rodada mesmo, né? Ele me diga qual vai ser o placar do mandante e o placar do visitante. Beleza? Então, vamos começar aqui a mandar bronca. Eu falei para vocês que eu sugiro usar regressão linear mesmo, do próprio scikit-learn. Então, from sklearn conjunto de modelos lineares, import o linear regression. Ok? Só ver se está tudo certinho. Beleza. Vou mostrar aqui as colunas de novo. Às vezes dá uma demorada aqui esse negócio aqui, mas beleza. Ai, meu filho. Bem, não sei porque está demorando assim dessa maneira. Beleza. Bem, agora, lembra, a gente trabalhava com o quê, por exemplo? X era, sei lá, a altura do cara, 1,75 m, X grandão, e a gente esperava lá que ele adivinhasse que o cara com 1,75 m, sei lá, 80 kg, alguma coisa assim, certo? A gente viu que a gente pode ter um X que seja multivalorado. Só que eu não posso chegar e colocar no X lá, Flamengo, não sei o quê. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter a lógica. Eu tenho que dizer assim, Flamengo, true ou false, Vasco, true ou false, por aí vai, para todos os times. Eu tenho duas maneiras. Uma que a gente está usando até agora, que é o one-hot encode, tem o label encode também, mas a gente vai usar mais para frente. Tá? Então vamos fazer aqui o one-hot encode. Vamos lá. One-hot encode. A gente vai fazer o seguinte. Dado recebe ele mesmo, tá? Mas só algumas determinadas colunas. Primeiro, rodada, mandante. Deixa eu ver se está gravando aqui direitinho. Tá? Mandante, visitante, mandante placar. Estou dando mole aqui, né? Que eu posso copiar e colar, né? Mandante placar, visitante placar. Acabou. Lembrando que esses caras
ó, desses caras aqui, a gente vai treinar para poder ter a questão da feature e das labels. Vamos lá. Agora eu vou usar o OneHot Encoding do próprio Pandas, tá? Eu comentei com você lá, aquele get dummies. Data pd get dummies vai ser esse cara aqui que vocês lembram, né? Ele tem muito mais coluna, tem arena, vencedor. Eu vou descartar, vou pegar só essas aqui. Eu vou querer que ele faça o seguinte, ó, que ele faça o dummy do mandante e do visitante, tá? Vou rodar aqui para ver se está tudo certinho. Rodada, mandante, visitante, mandante placar, visitante. Se a gente imprimir agora, imprimir o columns, vamos ver como é que ele vai ficar? Comparar esse com o que ele vai imprimir? Ó, olha a quantidade de coluna que tinha antes e olha a quantidade de coluna que tem. Antes era só mandante e visitante, agora tem, vamos dizer, sei lá, Fortaleza com mandante, Fortaleza com visitante. Também com mandante, então para cada time ele teve que fazer, tá vendo? Beleza? Porque isso vai servir para colocar 0, 1, né? E dizer, ó, naquele jogo teve como mandante Flamengo, teve como visitante o fulano, e o placar do mandante foi esse, o visitante foi esse. Tá? Tem a rodada também, Celso. Você pediu para botar a rodada. Não, como dummy não. Porque a rodada já é um valor, a rodada ela já é um valor sequencial. Já 1, 2, 3, 4, 5. Eu não posso pegar uma coluna que, por exemplo, é texto e aplicar uma regressão linear, entendeu? Eu não posso pegar uma coluna que é texto ou fazer um multivalorado. Então, assim, eu não vou precisar do dummy para isso, porque a rodada é um cara só. A rodada é um valor só, a rodada. 0, 1, 2, 3, como se fosse o peso. Agora, o mandante e o visitante é Flamengo, Botafogo, por aí vai, entendeu? Tranquilo. Pode ficar tranquilo que o tempo vai pegar o jeito. Aí é o seguinte, vou dividir agora. Dividir. Tá? Vou dividir. Aí, ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer x vai receber o resultado que eu vou tirar do x, tá? Que eu vou tirar do x. Mandante placar e o visitante placar. Para sobrar o que para ele? Rodada e aquelas colunas dummy que a gente criou, tá? Mandante placar, visitante placar. Aí ele vai, vou colocar aqui para pegar tudo. Eixo. Isso. Se a gente imprimir aqui agora o x, a gente vai ter esse cara aqui, ó. Porque o cara que precisava ser transformado para o OneHot Encoding era o mandante visitante. A rodada já está no esquema, entendeu? Se a gente colocasse a formação, aí ferrou também. Aí teria que fazer o dummy da formação também. Então agora está aqui, ó. O X está lá. Rodada tal. Foi Vasco visitante e algum mandante lá, sei lá quem foi, né? Porque tem muita coluna. Beleza? Vamos lá. Isso aí, ele acaba pegando, montando, juntando todos eles, né? Fazendo Sim. com todos eles, né? Sim, Todas as porque possibilidades aí. o truque do OneHot Encoding é que o que acontece? A gente precisou fazer isso porque
Porque a gente tem dados aqui que não são numéricos. Como é que eu vou aplicar aquela fórmula matemática da regressão linear dizendo, faço somatório de Flamengo com não sei o quê? Não. Aqui, no caso, quando chegar ao x, aí vai estar 1, 0, 0, 0, 0. Vai estar 2 caras aqui só com 1 e uma porralhada de 0. Entendeu? Uma porralhada de 0. E vai estar lá, rodada tal e o y. 3-2. Alguma coisa assim, entendeu? Então, basicamente, vai ser isso. Vai ser tipo assim, todos os times, aí 2 deles vão estar com 1. Vai estar o número da rodada, tipo, 31ª rodada. E vai estar o y. Aí o y vai ser, sei lá, 1-0. É isso. Entendeu? E aí, quando a gente aplicar a regressão linear, aí a gente vai poder conseguir fazer isso. Porque senão, ou a gente ia ter que usar o label encode, que é uma outra técnica em que cada time ele ia ter um representante numérico, tipo assim, América ia ser sei lá, Vasco, que é a letra V, ia ser o 20º tal, alguma coisa assim. Ou essa técnica, que é uma técnica bem simples e bem prática para esse tipo de situação. Tá? Vamos lá. Y vai ser o quê? O que eu quero extrair para poder ser minhas labels? O que é o resultado que eu quero? É o que eu acabei, na verdade, é o que eu acabei de jogar aqui em cima, né? Podia até ter reaproveitado, né? Para não ter que ficar copiar e colar tudo aqui, né? Podia até ter colocado isso numa variável aqui, colocado um filtro. Então o y vai ser lá, ó. Ele vai ter o índice, tá? Ele vai dizer, ó, o time tal foi o mandante, o time tal foi o visitante. E naquela rodada, perdão, esqueci aqui do T e faltou visitante, placar, alguma coisa aqui. O time tal, naquela rodada, ele atuou como visitante e ele o resultado para o mandante foi tal, para o visitante foi tal. Deixa eu ver o que eu escrevi errado aqui. Mandante placar, visitante placar. Tá. Não precisa colocar o data aqui, é só as colunas que eu quero. Senão eu vou pegar a cópia do negócio, não tem nada a ver. Isso aqui eu só quero daquele cara, isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Teve 8.025 jogos. Aí o primeiro jogo lá de 2003 foi o quê? 4-2. Qual foi o time? Aí vai ter que ver lá quem ficou com 1 e com 1, entendeu? É isso. Beleza? Bem, já tem a minha divisão. Agora, já vou treinar. Vamos lá. X model é igual a linear regression. Model.fit x e y. Pimba. Tá? Com isso aqui eu já treino. Se eu rodar aqui, ele assim, não vai mostrar nada, mas só para ver se ele tá indo no formato direitinho que ele precisa. Beleza. Agora é o seguinte. Para não ter que ficar dizendo 0, 0, 0, um monte de coisa e dar 1 para cada time que eu quero, vou criar uma funçãozinha para facilitar a minha vida com esse onHotEncode. O que eu vou fazer? Vou criar uma função aqui chamada criar novo jogo, que vai receber, lembra? O que eu falei? O machine learning tem que receber o quê? A rodada, o mandante e o visitante. E aí ele vai devolver. Isso. Eu vou até colocar aqui o colunas, mas a gente poderia enxertar ali dentro, não tem problema, tá? Mas eu vou colocar esse parâmetro colunas aqui, se não vai para aqui. Aí eu vou fazer o seguinte: o novo jogo, ele vai ser um novo data frame. Que vai ser tudo 0. Todos os valores vão ser 0, os valores das linhas, né, das células. O índice vai começar com 0. Só que qual vão ser as colunas que vão ter nessa tabelinha, entre aspas?
vai ser o que ele vai receber ali no parâmetro colunas. Tá? A gente vai ver. Columns, perdão. Aqui é columns. Columns, colunas. Aí, esse data frame, na verdade, as colunas vai ser Flamengo, visitante, Botafogo, mandante, Flamengo, vai ser isso. E aí, o que o cara passar, eu vou jogar no índice. Vou fazer o seguinte, ó. Novo jogo, rodada, ele vai ter a coluna rodada, vai receber o que o cara passar na função. Novo jogo, aqui que é o macete, tá? Se liguem. Isso é, coluna, o quê? Mandante, nome, underscore, o que o cara passar. Se o cara passar Flamengo, vai ser Flamengo. Ele só vai ter que passar igualzinho tá lá, né? A gente pode até fazer uma função para checar e tal. Mandante. Tá? Então ele vai concatenar, vai ficar mandante, underscore, esse cara passar Botafogo, não sei o que, vai ficar aqui. Beleza? Vai o quê? 1. Porque não é negócio de 1 e 0, o One Hot Encode. Então, faça a mesma coisa porque ele passar como visitante. Return, novo jogo. Só isso. Agora, vou fazer minha predição. Minha fezinha. Novo jogo. Recebe. Criar novo jogo. 31ª, né, Thiago? Isso. Flamengo, mandante, né? Santos. Isso. Aí, quais são as colunas que a gente vai passar? Oi. Celso, ali na linha 27, não tinha que ser visitante, visitante? Perdão, tem razão, tem razão. Obrigado, Laurinha, mais uma vez. X columns. Por quê? O X não é minhas features. Galera, quais são minhas features nesse caso aqui? Me respondam. Vamos rever o X aqui, ó. Quais são minhas features? O X, eu falei. O data já tinha ficado menor. O CSV só ficou com isso. O CSV só ficou com isso. Descartei técnico, descartei estádio, descartei um monte de coisa, tá? Formação, né? 4-4-2, sei lá. Ele diminuiu. Com isso aqui, eu acho que vocês concordam comigo que ele acabou aumentando. Por quê? Porque ele acabou transformando mandante em visitante em mandante Botafogo, mandante não sei o quê, visitante Botafogo, visitante não sei o quê. Beleza. Aí o data ficou gigante. Quando eu usei o drop para montar minhas features, eu tirei o quê? Os placares. Então vocês concordam comigo que no X ficou rodada e todas as possibilidades de mandante, todas as possibilidades de visitante? Concordam comigo? Ou alguém não entendeu por que ficou assim? Pode falar que não entendeu. Eu printo e debugo aqui de novo e eu mostro para vocês, sem problema nenhum. Só não quero que isso fique assim muito nebuloso para ninguém. Tá? O mandante e o visitante continuam fazendo parte? Ou quando você passa eles ali no getDummies, eles são substituídos? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Print data. Bom, eu vou colocar uma coisa aqui qualquer só para dar um erro, tá? Aí não vejo a hora de... Ó, as colunas ficaram assim, ó. Então, ó, tu pode ver que o mandante puro foi pro Beleléu, tá vendo? E o visitante puro também. Então o X ficou a rodada e dizendo... Não, o X depois vai dar o drop, né? O X vai dar o drop nesses dois caras, né? Então o X vai ser... Até colocar aqui para pegar os do X aqui para ficar mais certinho. O X vai ser a rodada e essa pancalhada de possibilidades de mandantes de visitante. Tá vendo?
O X ficou lá. O X vai estar rodada 1. O Atlético Mineiro jogou? Não sei. O Atlético... Rodada 1 do primeiro campeonato lá de 2003, né? Então é isso. Vai ser essas combinações, entendeu? Com essa pancalhada de coluna. Se a gente não estivesse trabalhando com esse negócio de time, não precisava fazer o encoding. Não precisava. Se fosse rodada e, sei lá, condição do tempo. Pode ser temperatura. Fosse assim, rodada, temperatura e jogadores expulsos, alguma coisa assim. A gente não ia precisar. Entendeu? A gente não precisa fazer encoding. É uma coisa que a gente vai ter que fazer bastante quando a gente começar a trabalhar com texto. A gente vai ter que fazer algum encoding. Porque não tem como eu passar para uma fórmula matemática, ele, não sei o que, ou... Então, assim, a gente vai ter que fazer alguma representação. Nesse nosso caso aqui dois caras, um cara desse aqui e um cara desse aqui vão ficar com 1 e o resto vai ficar com 0. Beleza? Tá tranquilo para todo mundo, pessoal? Façam igual o Thiago, não se acanhe não. Se for para perguntar mesmo. Então vamos lá. Vou montar esse meu dataset aqui, que ele vai ficar assim, ó. Olha como é que o dataset vai ficar. Olha aqui. Olha como é que o data frame vai ficar. Olha que belezinha. Vai ficar assim, ó. 91 colunas, né? 31ª rodada. E a gente sabe que ele vai estar marcado. Mandante Flamengo. Coluna Mandante Flamengo True. E coluna Visitante Santos True. Certo? Por quê? Porque eu fiz isso aqui, ó. Beleza? Todo mundo ficou com 0, porque eu coloquei aqui um data frame com 0, começa no índice 0 e essas colunas. Vou pegar esse cara aqui e vou fazer o seguinte. Placar previsto. Lembra, a gente tem várias... A fórmula da regressão linear não é simples. Então, ela vai trazer um número com a precisão. Tá? Então, primeira coisa, se eu fizer isso aqui, ó, model.predict, e passar aqui meu novo jogo, que lembra, ele espera um X aqui, ó, ele espera um X. E qual é o X? É o X que eu passei para ele como sendo X, meus features. Então, se a gente printar aqui agora, ele vai trazer com casa decimal, salvo engano. Tá lá treinando. Se eu não me engano, vamos arredondar isso aqui e vamos ver o que seria esse placar aqui, tá? Agora, Celso, quando você faz ali o criar novo jogo, ele te retorna uma linha, né? Me retorna uma linha, um data frame de um. Ele me retorna um data frame de uma linha só. Porque você mandou criar ou porque naquele data frame, naquele teu conjunto de dados, né? Só tem uma linha que corresponde a Flamengo e Santos na 31ª rodada. Eu mandei criar um data frame mesmo, tá? Com tudo zerado, uma linha só e com aquelas colunas, tá? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e fizer assim, beleza, ó, um novo, né? Tu mandou criar ali. Acho aqui, ó, SPD. E fizer aqui, ó, df igual pd data frame. Colocar aqui 0. Aí usar aquele mesmo negócio, index 0. Tá? Ele começar aqui. Porque normalmente a gente já converte, né? E eu fizer isso aqui, ó, columns. Colocar aqui, sei lá, mandante e visitante. Eu sei que não é isso, mas... E pedir para imprimir. Aí vai fazer isso aqui, ó. Beleza? Beleza. Vou colocar isso aqui, 22 aqui, ó. Tá? É isso. Beleza? Agora eu vou converter aqui, vou arredondar, tá? Placar mandante round. Aí eu pego o resultado
na predição que ele vem um array de array. Aí coloca aqui o primeiro. Como o meu y ele é multivalorado, ele é y, o primeiro, porque eu posso... O model, você pode passar vários x. A gente poderia colocar vários jogos aqui, tá? E fazer um model predict só. O model predict, ele aceita você fazer a predição de vários ao mesmo tempo. E mesmo se você passar um, ele vai trazer dentro do array, tá? E como aqui o y ele tem mais de uma coluna, então fica um array de array. Então, esse cara é o placar do mandante. E esse cara é o placar do visitante. Visitante. Round. Vou copiar e colar aqui para a gente não perder tempo. 1. Beleza? Cara, já vou aqui imprimir aqui de cara aqui. Placar mandante versus placar visitante. Bem, a gente considerando de 2003 até aqui a questão das rodadas e tal, sem desconsiderar um monte de coisa, vai dar Flamengo e Santos, teoricamente, daria 2-1, usando regressão linear. Tá? Só sobe ali um pouquinho. Quem é o seu model aí? Onde é que você montou o model mesmo? O model é o regressão linear. Ah, tá. É que ele você já encapsula manda tudo. fazer com XY. Isso. Vamos ver se eu trocasse aqui, não sei, Botafogo e Santos na primeira rodada, alguma coisa assim. É Botafogo RJ. Botafogo RJ. Um a um. Qual é a minha sugestão para vocês para esse caso aqui, tá? É fazerem experimentações, por exemplo, chegar logo aqui que a gente pegou o data e diminuir ele, por exemplo. Não considera todos os campeonatos brasileiros, não. Pega talvez só os últimos 5 e aí faz um filtro. Ó, só campeonato brasileiro dos últimos 5 anos. E vê se o resultado, como é que vai aplicar o resultado. Ou talvez aumenta os features. Coloca a formação também. Ah, o time vai com a formação tal, outro tal. E o estádio. E para poder ver se isso vai influenciar, entendeu? Porque vai influenciar. Vamos ver, se fosse Botafogo e Vasco aqui. Pô, Botafogo e Vasco nos últimos 5 anos não se encontraram, não. Ah, daria 2-1 na primeira rodada. É, ainda tem isso. Eu não vi, por exemplo, se fosse o inverso. Se fosse Santos e Flamengo. Sei lá, Santos e Flamengo na primeira rodada. Dois a 1 também na primeira rodada. Tá? Aí vocês podem ir brincando aí. Bem, pessoal. Acabou que tomou bastante tempo mesmo essa parada, mas a linha 11 tá... Ô, Celso, Oi. manda esse negócio aí por e-mail, por favor. Esse código aqui? A minha solução tava passando longe desse criar jogo aí. Ah, outra coisa que eu gostaria que vocês fizessem. E se trocar para o Logistic Regression, como é que fica o resultado do jogo? É uma possibilidade. Tá? Eu vou mandar para vocês sim por e-mail, pode ficar tranquilo. Bem, eu vou pegar só um pouquinho desses últimos 10 minutos para a gente conversar sobre mais uma técnica de aprendizado supervisionado. A gente viu regressão linear, nós vimos também regressão logística e agora a gente vai ver uma chamada árvore de decisão. Tá? É claro que a gente não vai codificar hoje, vai ter que ficar para a semana que vem, que tem um feriado na sexta. Vai ter que deixar para codificar na semana que vem. Então, assim, o árvore de decisão, a ideia é o seguinte, tá? É a gente usar a estrutura de dados de árvore mesmo, aquela questão de
nó raiz, nó galhos, sim, nó não folhas e nó folhas. Para a gente fazer o seguinte, a gente pegar um determinado conjunto de dados, ou classificar ou fazer uma regressão aonde a gente consiga deixar nos nó folhas os dados conjuntos mais divididos puros possíveis. O que significa ser puro? Se eu tenho uma situação igual essa aqui que a gente vai trabalhar semana que vem, quer saber se eu vou ter, se eu vou poder ter um jogo, por exemplo, jogo de tênis. Jogo de tênis ele é muito influenciado pela previsão do tempo, né? Não tem jogo de tênis chovendo, né? Chovendo e o vento for muito forte, eles cancelam o jogo. Então, como é que eu poderia fazer um machine learning para, tendo um dataset aonde eu tenho lá features como clima, vento, temperatura, dizendo se com aquela combinação, se eu tive jogo, se pode ter o jogo de tênis ou não, eu posso usar isso com um algoritmo chamado árvore de decisão e eu montar um machine learning para tentar fazer uma predição de uma situação nova que eu não tenho lá no meu dataset. E ele poder dizer para mim se vai ter jogo ou não. Tá? A ideia da árvore de decisão é a gente ir dividindo e descendo a árvore até a gente chegar numa folha e a gente ter situações. Ó, essa situação aqui é a galera que teve vento forte, clima chuvoso, não sei o quê. Todo mundo que está aqui na folha é a galera do não vai poder ter jogo. Então, a ideia da árvore de decisão é a gente aplicar alguma métrica e cada nó ele vai ter uma condição, por exemplo, vento forte, sim ou não. Ou poderia ser alguma outra coisa do tipo temperatura menor do que 30 graus. Quem for menor do que 30 graus vira filho na árvore, na sub-árvore esquerda, tá? Só lembrando a questão de árvore, né? Então aquela ideia assim, ó. Eu chego aqui, eu tenho lá, por exemplo, meu conjunto, tá? Eu tenho meu conjunto aqui, deixa eu colocar o tamanho aqui. Eu vou ter um conjunto que vai ter, eu tenho lá, sem eu saber os datasets, eu tenho os caras vermelhos e os caras azuis, tá? E eu quero separar, eu quero saber quem vai ser vermelho e quem vai ser dependendo do azul, dependendo de alguma coisa. Então eu vou começar lá, dependendo do meu algoritmo de filtrar impureza, vou ter um filtro lá qualquer, por exemplo, todo mundo que x for menor do que 5. Tá? Vamos dizer que minha raiz vai começar com isso. Todo mundo que for filho do lado esquerdo desse cara aqui é quem der true para essa condição. Quem der false para essa condição aqui vai para o lado direito. Tá? Então aqui eu já vou ter uma divisão qualquer da vida. Então, por exemplo, nesse subgrupo aqui, nesse nó filho da esquerda, talvez só vai ter, sei lá, esse cara aqui. Aí essa outra galera vai para o nó direito. E aqui, se não ficar puro, isso é, não ficar só bolinha azul ou só bolinha vermelha, ele vai ter que dividir de novo, fazer uma outra condição qualquer. Y for menor do que 2. Aí vai dar um true, vai dividir num conjunto e vai dividir num outro. Ele só vai parar se aqui for puro, isso é, se aqui só tiver azul ou só tiver vermelho e a mesma coisa.
Então, a ideia da árvore de decisão é essa, tá? A gente vai criando condições, vai aplicando até a gente chegar na raiz, até a gente chegar no nó folha. Lembra, nó folha são os que não têm filho, tá? Por isso que o nome dele é nó folha. Esse cara aqui é o quê? O nó raiz. A ideia é o que? A gente ir dividindo para a gente fazer ou regressão ou classificação, tá? Então, na próxima aula, a gente vai ter um dataset aqui. Previsões. Deixa eu abrir aqui meu guiche aqui. A gente vai ter um dataset aqui pequenininho, aonde a gente vai... Deixa eu ver se eu coloquei aqui, porque talvez eu não tenha colocado ele aqui, mas não tem problema não. Eu sei que eu tenho ele aqui, eu vou aproveitar e vou subir ele aqui. Previsões do tempo. Esse CSV aqui, eu vou subir ele para o guiche aqui. A gente vai ter o seguinte dataset aqui, mostrar para vocês. Bora, notebook. A gente vai ter se o clima foi ensolarado, se teve vento ou não. Deu uma travada aqui, não vejo a hora de ir ali para o meu desktop ali, mas sem Wi-Fi não vai rolar. A gente vai ter, deixa eu abrir aqui para vocês, ó, vai ser assim: clima, ensolarado, nublado, chuvoso, temperatura, quente, frio, ameno, vento, fraco, forte. E aí, o meu Y vai jogar sim ou não. Entendeu? A gente vai usar a árvore de decisão e a gente vai ver a árvore sendo feita pelo Decision Tree Classifier do próprio Scikit-Learn. A gente vai ver como ele decidiu e como ele fez a divisão, tá? E depois desse cara, a gente vai partir para o Naive Bayes e a gente vai começar a classificação de texto. Bem, pessoal, é isso. Alguma dúvida? Estou à disposição aí. Deixa eu pausar aqui.